Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio no Estúdio Atibaia Jardim. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Tenho comigo hoje um colega que eu conheço ele há bastante tempo, não vou falar o tempo, porque senão a gente entrega nossas idades. Doutor Alexandre dos Prazeres. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Como o senhor está? Eu estou bem, Daniel. É um prazer estar aqui hoje, conversando com você, né? Já nos conhecemos há um certo tempo. Com certeza. A minha barba branca entrega muito tempo, né? Mas eu estava saindo da faculdade e você estava começando. Estava começando, né? Exatamente. E eu fui para a faculdade um pouquinho tarde. Já fui para a faculdade casado, com filhas. Sim. Né? E desde aquela época a gente se conhece, sempre se cruza, sempre conversa. E essa oportunidade que você me deu hoje de estar aqui, para mim é uma grande honra. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. A honra é toda minha, doutor. Então, só para a gente complementar, doutor Alexandre dos Prazeres é um advogado trabalhista aqui na comarca de Atibaia, que atua nessa área há mais de 20 anos, né, doutor? Você estava falando, né? Desde a minha formação. Que legal, muito bom. E antes de a gente entrar no nosso tema, que vai ser direito do trabalho, né? A gente vai falar sobre acidente de trabalho, doenças ocupacionais. Mas antes de a gente entrar efetivamente nesse tema, o doutor tem uma participação de um livro, né? Vamos falar sobre o livro aqui. Ó, o livro é A Arte de Empreender, né? Qualquer projeto ou negócio. Então, aqui, olha, eu vou colocar na tela para vocês verem o livro muito legal. Doutor, aqui, olha lá. A Arte de Empreender. Qualquer projeto ou negócio. Doutor, como que surgiu a ideia de participar? Como que foi esse livro? Como que ele surgiu, né? Fala um pouquinho desse livro pra gente. Eu recebi o convite aí da editora, né? O Mário Simões é o editor. A editora é a Preparando. Uhum. E eu recebi o convite, ele conhece a minha história de vida, nós somos amigos há muitos anos, né? Ele viu as minhas filhas crescerem, tudo. E ele já há um bom tempo ele tem me chamado para escrever. Que e legal. a gente escreve tanto todo dia, lê tanto todo dia, mas quando é para escrever da gente, sobre a gente, é diferente, né? É diferente. Então, ele veio com esse convite e ele falou, olha, eu quero que você conte a sua história. Um livro sobre empreendedores, você é um empreendedor, você sempre foi comerciante e depois advogado. Sim. E eu conheço a sua história e gostaria que você falasse e escrevesse a sua história. Então, daí surgiu o convite, né? Então, nós começamos mandando os capítulos, a editora, ela dá um suporte de orientação, né? Porque a gente pensa que é só sentar e escrever. Não, tem toda uma técnica. Tem uma didática, né? De prender o leitor, de desenvolver os temas, que legal. Né? De desenvolver questionamentos. Então, esse convite veio junto com um curso para a gente ir aprendendo isso, né? E escrever, porque é fácil. Eu vou lá, escrevo a minha história, é o que eu vivi, não tem muito segredo. Estou escrevendo sobre um tema, né? Verdade. Sobre mim. Então, eu comecei a escrita, ia mandando os capítulos, iam corrigindo, até que a gente conseguiu fechar. E ele me deu a honra de ser o primeiro capítulo. Né? Põe aquela outra contracapa. Vamos colocar aqui, contracapa. São 22 autores, tá? Tem alguns da cidade, temos aí da cidade, nós temos a Sandra Miyuki, nós temos, sobe um pouquinho aqui, nós temos aí o Emerson Góes, que é lá da Pamonha, né? Nós temos o Douglas Bauman, que muito tempo morou aqui em Atibaia, hoje ele está em Tupã, e outras pessoas aí, talvez sejam conhecidas do público. Sim. Mas são 22 autores. Esse Mamute aqui, ele é conhecido, né? Esse Mamute, ele é um cara, segundo a história dele, que vocês possam ler, mas ele veio lá de uma juventude, de uma infância muito pobre, e se destacou como halterofilista, e hoje tem uma academia, tem uma rede de academias, que legal. E também dá palestra, uma pessoa muito jóia. Que legal. Então, são as histórias desses empreendedores, suas histórias de vida, o que aprenderam, né? Que a gente é erro e acerto. É verdade. Né? A gente veio aprendendo erro e acerto, isso dá certo, isso não dá certo. Exato. Então, é uma chance muito grande para quem quer aprender, quem quer empreender, conhecer esse livro. Com certeza. Porque talvez a minha história não identifique essa pessoa, mas ela se identifique com a história aí do Luiz Souza, da Sandra Miyuki, né? Ou princípios que essas pessoas colocam,
de empreendedorismo possa vir a motivar e a inspirar essas pessoas. Exatamente, de servir como inspiração para quem lê. Isso é muito legal. Parabéns, doutor. O meu Muito capítulo legal. É o primeiro. Isso, e qual é o nome do teu capítulo? Vamos falar de nós, Daniel. Quando você me Exato. conheceu, eu fazia feira. Fazia feira, eu lembro. Né? Você conhece a minha família, a gente conhece talvez até antes da faculdade. Sim, bem antes da faculdade. A gente frequentava lá a lanchonete do seu pai. Com certeza. Né? Então a gente vem da feira. Sim. Eu sou filho de feirantes, eu nasci na feira, fui criado na feira, e tinha uma banca de roupas. Uhum. E o teu irmão tinha a fábrica de panela e vendia panela. Conserta fogão. Meus sobrinhos estão até aí hoje com a o Dan, né, pessoal? De peça de fogão. Mas aquilo, eu virei pai, casei, 2 filhas, preciso fazer algo diferente. Uhum. E aí eu conto um pouquinho dessa história. Que legal. Né? O meu capítulo é o primeiro e ele chama Virando a Banca. Tudo a ver. Né? Porque eu saí de uma banca de feira para uma banca de advogados. Né? Essa trajetória aí durou 5 anos de faculdade, mais os 21 de profissão. Essa virada, a virada não acontece do dia para a noite. Não acontece, né? Exato. E aí eu não sou nenhum escritor de autoajuda. Eu conto só a minha história aqui. Que legal. E aquilo que eu fui aprendendo no contato com as pessoas. Isso dá certo, isso não dá certo. Então, é um conhecimento de vida. Sim. Né? Sim. E se puder inspirar uma pessoa, ela olhar, né? E eu sempre, um ponto muito chave do tema aqui é que a gente tem que acreditar no nosso sonho. Acreditar no sonho. Tem que acreditar no sonho. Parece chavão, acho que muita gente diz isso, mas é assim, qual é o teu sonho? Então acredita nele, o que você vai fazer para tornar ele realidade? E foi isso que aconteceu, né? Todos os resultados que vieram daí, hoje, a EPAM, né? Sociedade de Advogados, a gente, advogado, não pode criar nome, né? Então é Eliabe Pereira e Alexandre Maria. Eliabe Pereira é o meu sócio, nós temos escritório aqui em Atibaia e em Extrema. Ah, que legal, né? Extrema também. Meu sócio fica em Extrema, e lá nós temos mais 5 advogados, né, associados. E aqui em Atibaia também nós temos mais 4 advogados associados. Muito bom. Então a gente atua em várias áreas do direito. Né, em muitas áreas do direito. Não é exclusivamente direito do trabalho. Não, eu acabei me especializando pelo tempo no direito do trabalho, tanto pelo reclamante quanto pela reclamada. Sim, legal. E temos no escritório, mas a gente tem área de previdência, pessoas muito experientes. Nosso escritório de Extrema é 90% reclamante. Empregado. Tem muitas empresas ali lá tem muitas próximo, empresas né? grandes, né, que não contratam o escritório local. Essas empresas grandes contratam para defesa dos seus interesses escritórios dos grandes centros, né? Sim. Então nós fazemos essa área trabalhista lá, é a mais forte lá em Extrema. Entendi, né? Muito legal. Doutor, eu vou deixar aqui nesse vídeo, no canto direito desse vídeo, um QR Code, o qual quem está nos assistindo possa ter acesso ao link para que possa comprar esse livro lá no Mercado Livre. Eu pus ele no Mercado Livre. Isso. Né? Não tenho nenhuma intenção de ganhar dinheiro com ele. Tanto que aquilo que entra de alguns livros já vendidos, a gente procura alguma associação, alguma entidade para fazer a doação. Que legal. Né? A intenção é divulgar o trabalho, a intenção é deixar alguma coisa escrita, né? Um legado. Plante uma árvore, escreva um livro, tenha um filho. Exato. Então, deixar esse legado. Perfeito. Então, não tem qualquer cunho lucrativo. E quem quiser também for de Atibaia, quiser entrar em contato comigo, pode pegar o livro comigo pessoalmente. Legal, legal. Então fica a dica, quem quiser adquirir de forma direta, é só entrar em contato direto com o Dr. Alexandre, que nós vamos deixar um contato no final do vídeo. E durante todo esse nosso podcast vai ter aí um QR Code do lado direito inferior da nossa tela, com um QR Code já prontinho para só escanear, ir direto para a loja e comprar o seu livro. Não esqueça de comprar o livro. E quando tiver oportunidade, vá até o Dr. Alexandre e peça para ele fazer uma dedicatória. E tomar um café. E tomar um cafezinho, que é importante. Muito legal. Parabéns pelo livro, obrigado. Viu, doutor? Parabéns mesmo. Doutor, agora vamos falar sobre o direito do trabalho. Vamos lá. Né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o acidente de trabalho, né? Definição, os tipos de acidente de trabalho, né, as equiparações. Por favor, se o senhor puder falar um pouquinho da matéria. Vamos sim.
A intenção não é dar uma aula. Sim, né? não, A intenção jamais. não é falar todos os ramos, até porque não dá para esgotar esse assunto. Imagino, deve ser né? coisa. Deve ser uma Todo matéria dia muito sai grande. alguma coisa. Hoje eu vinha lendo das recentes os recursos repetitivos, que agora estão legislando no país, né? Nossa. Então vem essa história dos recursos repetitivos e trazem aí decisões que têm que ser aplicadas Pela Justiça do Trabalho. pelas instâncias de piso, né? Aham. Então o TST decide lá, legisla sobre o tema. Nossa. Então todo dia sai alguma coisa Sai alguma nova. coisa nova, Todo diferente, dia. direto. E me fala uma coisa, acidente de trabalho é mais comum do que a gente pensa? Ou é algo, vamos falar assim, é eventual, não é sempre? Eu ia falar no fim, mas eu vou jogar para o começo, que é muito interessante, mas eu trouxe um dado aqui que eu pesquisei na ONU e na Organização Internacional do Trabalho, e é assim de arrepiar. Eles estimam que a cada ano, cerca de 3 milhões de pessoas morrem devido a acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Muita gente. Mais 395 milhões de lesões não fatais. É pior que uma guerra. E o Brasil está em 26º no ranking. Meu Deus. Né? Então, é mais comum do que a gente pensa, é mais corriqueiro do que a gente pensa. Então, para mim, é um dado muito alarmante. Né? A maior parte dessas mortes, elas são causadas por doenças relacionadas ao trabalho, né? E não por acidente propriamente dito. Acidente. Né? As pessoas têm se adoecido nossa, com o trabalho. Doença mesmo. Até no pós-Covid, durante a pandemia, aumentou muito essa questão das doenças relacionadas ao psique, relacionadas, né, à mente, depressão. Será que é por isso burnout. Que veio aquela NR01, que as empresas agora estão obrigadas a cuidar do psicológico? Exatamente. Então é uma consequência da Covid, assim. Outros países desenvolvidos já perceberam isso há muito tempo. O meu genro, ele é counselor, que é um tipo de terapeuta. E ele já trabalhou nos Estados Unidos, ele mora lá. E as empresas lá, elas têm que ter esse funcionário, tanto como tem que ter um médico do trabalho. Então, além do médico do trabalho, ela tem lá o counselor, que é para atender os empregados, né? Nessas questões, né, de depressão, nessas questões, às vezes, do assédio moral. Então, as empresas lá já compreenderam há um tempo maior do que nós a necessidade desse empregado. Porque, às vezes, quando a pessoa se afasta do trabalho, ela não tinha nenhum problema físico, ela passou no exame admissional, ela está perfeita as condições de saúde física, mas se afasta por problemas de burnout, né, por problemas de depressão. Né? Nós estamos agora, esse assunto é muito em alta, porque nós estamos agora no Setembro Amarelo. É verdade. Né? Justamente cuidando disso. Tem gente que está conversando com você aqui hoje e amanhã não está mais. Não está mais. Então, houve uma percepção lá nos Estados Unidos e agora chegando no Brasil, dessa necessidade de ter esse profissional. De cuidar. De cuidar, né, cuidar do coração, cuidar da alma. Eu estava até falando, um tempo atrás, nós gravamos com o doutor, ele é delegado lá de Bragança Paulista, seccional. Ele veio falar com a gente, e justamente a questão de depressão, questão psique, né, das pessoas. E uma coisa que ele trouxe aqui para a nossa mesa, que eu achei interessante, é que as doenças psicológicas influenciam diretamente na produção da empresa. Então, se você tem uma mulher que foi agredida em casa, ou então um funcionário que está sofrendo bullying dentro a gente chama de assédio moral no trabalho, né? A produção daquele empregado vai cair. E aí está a grande questão, né? O empreendedor tem que ter um profissional capacitado de conseguir identificar qual é o problema, tentar resolver ou amenizar aquele problema. Porque quem está perdendo não é só o empregado que está com problemas psicológicos, psiquiátricos. A empresa perde, a sociedade perde, a família perde, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo. E isso é uma coisa que não é da nossa cultura. Não. A gente está aprendendo a cuidar
A gente ainda cuida muito pouco das questões físicas, né? Se você Imagina a for ver, psicológica. às vezes o exame admissional e demissional, com o perdão das empresas que atuam aí no ramo, mas é ridículo. Sim, É muito superficial. muito. Eu já tive clientes, né, que foram lá e relataram N problemas e o exame demissional está apto, Apto. sem nenhuma ressalva. Eu falei, mas você não falou pro médico que você estava... Eu falei, mas ele falou que não era o lugar de colocar. Então, parece que virou uma coisa pro forma. Como a lei determina que eu tenho que ter, então eu vou ter. Sim. E eu acho que a empresa deveria tomar cuidado ao contratar esse tipo de empresa e contratar empresas que realmente fazem. Realmente me tragam, olha, no adicional todos os problemas. Né? Aquilo que pode, porque tem coisa que o meu médico no adicional não pode perguntar. Sim, sim. Né? E a parte não é obrigada a falar. Por isso que é importante ter um admissional muito bem feito e um demissional também. Também muito bem feito, porque às vezes eu relato um negócio, vem cá, vamos conversar para evitar uma ação. Exato. Né? De repente está com uma doença pré-existente, vamos ajudar, vamos tratar. Sim. Eu tive uma empresa essa semana que eu achei muito lindo da parte dela, que ela tem uma funcionária que vive em afastamentos. E o problema disso, o problema aquilo, tem a idade e tal. E aí ela entrou em contato comigo, porque ela sabe que nós temos lá o advogado, né, da área de Previdência Social, e para contratar os nossos serviços para auxiliar a empregada, para ela ver se ela consegue um auxílio doença, até invalidez e uma eventual aposentadoria. Entendi. Então, muito louvável dessa empresa. A própria empresa entrou em contato com vocês. Preocupada com a empregada. É lógico que ela sofre com isso. A empregada falta. Com certeza. A empregada ou não trabalha adequadamente, está sofrendo. Produção cai. Né? Vai no INSS nega benefício, aí tem que voltar para o trabalho. Se a empresa nega a volta, depois ela pode pagar ainda a indenização do limbo previdenciário. Exato. Então, é que as empresas têm esse olhar do funcionário, né, de auxiliar ele, porque ele é hipossuficiente na relação. E é um olhar mais humanizado, né? Exatamente. Exatamente. Essa humanização do direito mas causa que acaba se porque perdendo, né? Eu não me lembro quando outra empresa fez isso. Então, porque não é comum ser humano, né? É difícil. A gente trabalha com um funcional. É obrigado? Vamos bater o ponto. Aqui, ó, estamos cumprindo a norma, mas é muito industrial. Eu estou fazendo o que a lei determina. Né? É mais industrial do que humano. Eu estou ali na risca da lei. É complicado isso. Né? Complicado. Então, quem precisar desses dados, eles estão à disposição na própria... só jogar isso, né? Sim. Número de acidentes e do trabalho, então vai aparecer. Não é um dado da Organização Internacional do Trabalho. Muito legal, doutor. Tá bom? Vamos começar, então, tentando destrinchar um pouco, porque há muita confusão. Sim. Né? O que é acidente de trabalho, o que é doença ocupacional. E quando eles se equiparam, né? Então, no Brasil, essas duas situações, elas são regidas por uma lei, que é a Lei da Previdência Social, 8.213/91. Né? Então, essa lei determina e disciplina o que é uma coisa e o que é outra coisa. Né? O acidente do trabalho, por definição, assim, grosso modo, seria aquele que acontece no local de trabalho, durante o horário de trabalho, isso é um acidente típico, né? Durante o horário de trabalho, e resulta o quê? É um acidente. Uma coisa imprevista, uma imperícia, né? Algo que aconteceu, um acidente. Ninguém fala assim, eu vou ali arrancar meu dedo. Não. Espero que não. Né? Então ele é um acidente. E o que acontece? Ele pode causar a morte, ou pode causar uma redução, né, na pessoa da sua capacidade laborativa, permanente ou até temporária. Tá? Então, basicamente, acidente de trabalho seria isso. Ele tem o típico, que é aquele que ocorre no local de trabalho, durante o horário de trabalho, e temos o atípico, que seria o acidente de percurso. Sim. Quando a pessoa está indo para o trabalho ou voltando do trabalho, não importa, porque isso já foi matéria de discussão, o meio utilizado, se é moto, se é carro, se é bicicleta. Ou ônibus da empresa. Se é ônibus, se é a pé e está atropelada. Eu já tive um caso numa empresa em que ela ia a pé, a moça, e foi atropelada. Nossa. E deu um acidente de trajeto, né? Porque foi comprovado que ela ia e voltava do trabalho naquele horário. Então não importa o meio de locomoção. Então, um acidente assim, ele é atípico. Né? Tem equiparações. Tem equiparações. Um acidente de trabalho, às vezes ele não é a causa única,
mas ele pode ser uma concausa. Eu vou explicar. Às vezes a pessoa sofreu uma lesão, um acidente, alguma coisa caiu, de repente soltou uma amarra e ela segurou uma coisa muito pesada, Uhum. e ela tinha uma hernia de disco. Nossa. E aquilo rompeu. Uhum. Então vamos dizer, ela tinha um problema. Já tinha um problema Não pré-existente. foi o peso que arrebentou a hernia, assim, o peso, se a coluna dela fosse boa, não teria causado problema. Uhum. Mas por conta de segurar aquilo de repente, é uma concausa. Tá? Acidente sofrido no horário de trabalho, geralmente é uma das regras, Uhum. e às vezes por ato de terceiros. Um funcionário chega no outro e dá um murrão na boca, entendeu? Ou joga a empilhadeira em cima, a gente vê vídeos aí com isso. Sim, já vi. Né? Uhum. Joga a empilhadeira em cima. É qualquer ofensa física causada no local de trabalho, em função dele até por terceiros. Uma pessoa que não regula bem da sua mente, não está no estado bem da mente, o colega de trabalho vai e machuca o outro. E se, né? por exemplo, assim, hipoteticamente, né? A pessoa está trabalhando numa empresa e chega um grupo de ladrão, por exemplo, para roubar. Então. E aí dá um tiro em algum funcionário. Não chega a matar, mas um funcionário é atingido por um assalto dentro da empresa. É acidente de trabalho? Em alguns casos, em outros casos não. Por exemplo, uma empresa de transporte de valores, ele tem esse risco, ele assume esse risco e tem o treino. Aí é inerente à profissão dele. Vai ser inerente à profissão, mas pode ser um acidente de trabalho, as consequências que são diferentes. Entendi. Se vai gerar o dano moral ou não vai gerar o dano moral. Se for, vamos supor, uma assim, empresa de bebida que não tem nada a ver. A pergunta que a gente fala, ele teria sofrido o tiro se ele não estivesse trabalhando? Entendi. Ele estava no local de trabalho e aconteceu por ato de terceiro. Então aí vai ver a culpa da empresa e se vai haver dano moral ou não. Decorrente daquela função. Mas não deixa de ser um acidente de trabalho, não deixa de trazer todas as garantias relativas a esse trabalho. Tem acidente de trabalho que é culpa da vítima também. Tem acidente que é culpa da vítima, ela provocou. Por exemplo, uso de uma pessoa EPI. que vai trabalhar no andaime, né? Num lugar alto, foram oferecidos todos os EPI, tem fiscalização da empresa, a pessoa está lá. A gente já viu vídeos disso. A pessoa está lá cabeada, e aí de repente ela resolve tirar e andar até não sei aonde cai. Sim. Então, dá uma culpa exclusiva da vítima e isenta a empresa de muitas responsabilidades. Entendi. Inclusive se morrer. Desde que ela forneceu, desde que ela fiscalizou, né? Tem os requisitos da empresa. Agora, se ela, o equipamento que ela deu não era suficiente, por exemplo, ele estava lá, ele caiu, o negócio arrebentou porque não era de qualidade, não era bom, vai responder. Então, às vezes são aqueles excludentes da licitude. Mas na seara trabalhista, alguns excludentes, como a força maior, caso fortuito, ainda assim pode ser considerado acidente de trabalho. Por exemplo, uma empresa que aconteceu uma inundação e o funcionário morreu. Caramba. É acidente de trabalho. Porque ele estava no serviço da empresa. É aquela história, ele estava lá por quê? Estava trabalhando. Gerando lucro para quem? Sim. O risco de negócio era de quem? Então, eu estou falando aqui de questões legais. Sim. Né? O fato, as investigações podem levar a outras conclusões. Mas legalmente, o que é previsto em lei, são essas questões. Né? Que legal. E no acidente de trabalho, vamos supor que o doutor está falando aí que ele ficou incapacitado, né? Houve uma redução da capacidade laborativa. A gente pode deixar essa para depois que eu falar da doença? Pode, vamos falar da doença. Eu vou abarcar essa Isso situação, que eu ia falar, daqui para cá, se vai, aí né? eu vou chegar lá. Sim. Doença ocupacional, sim. Às vezes a pessoa fala, eu estou com doença ocupacional, não, a minha doença é profissional, não, a minha doença é do trabalho. Tá. Doença ocupacional é gênero. Tá. Tá? Então é toda doença, a condição de saúde do trabalhador que foi prejudicada ou pelo exercício daquela profissão ou em decorrência do trabalho. Tá? Então seria um conceito mais generalizado a doença ocupacional. Aí ela tem as espécies. A doença profissional é aquela que é inerente da profissão. Por exemplo, a gente viveu isso e sabe, hoje não tem mais nada de amianto. Por quê? Foi comprovado que as indústrias de amianto causavam problemas sérios de saúde e a pessoa muitas vezes vinha a óbito por conta disso e tal. Tem a questão do chumbo, tem questões, por exemplo, de ruído excessivo, que causa surdez. Então, essas doenças, elas são profissionais. E elas estão previstas
tem um documento, né, na lei, que é o Decreto 3.048/99, e tem mais recente uma portaria, né, GMS, que é a 199 de 2023, que traz atualizações das patologias relativas às doenças profissionais. O cara que trabalha com radiologia, hoje tem tudo isso, mas há muito tempo, quando não sabia todos os problemas da radiologia, mas se ainda assim, com todos esses equipamentos, ele desenvolveu uma doença que é causada pela radiação, essa doença é doença profissional. Doença profissional. Doença profissional. O nexo causal nesses casos, né? Eu trabalhava com amianto, e eu tenho uma doença que é relativa a amianto. Eu não preciso provar o nexo causal. Eu não preciso provar que aquela minha doença está relacionada ao meu trabalho. Ela já é presumida. Tem presunção? A lei traz a presunção nesses casos de doença profissional. Tá? Que legal, diferente. Então tem N profissões que geram N problemas. Né? E essa lista está nessa portaria. Vai estar lá o CID-10 e o número da doença. E essa doença ela é decorrente daquela profissão. E que nem a gente que é eu e você não vamos ter. Que digita muito. Não tem nenhuma doença que digita muito? Vamos chegar lá. Eu acho que tem, que a gente digita bastante. Vamos chegar lá. Mas então a doença profissional, para ficar bem marcado isso, está ouvindo, é aquela que é inerente à profissão. O cara trabalha com chumbo e vai desenvolver uma doença lá relacionada a chumbo. O cara trabalha com radiações e vai desenvolver uma doença relativa àquilo. O cara que trabalhava com a minha sílica, as indústrias de cerâmica, o pó é de sílica, gera uma doença, uma doença profissional. Então, quando eu falo doença profissional, ela tem que estar ligada à profissão que eu exerço. Entendi. E ela tem que estar nessa lista. Meio números clausos, né? Meio uma lista... taxativa, um rol taxativo. Isso, um rol taxativo. Legal. Do que é doença profissional. Ela é atualizada, porque nada é taxativo, né? Nada é. Vira e mexe tem que atualizar. Então, ela é taxativa. Ela é inerente à profissão. Tá? Entendi. Então, isso aí tá lá, é presumido. Se eu tenho aquela doença e eu trabalho naquela empresa, então eu já sei que aquela doença é profissional e então o nexo causal é presumido. Eu não tenho que fazer prova. Vou fazer prova da extensão da doença, né? Do quanto ela me desabilitou, né? Ou se, por exemplo, o meu ente querido morreu em consequência daquela doença. Caramba. Né? Então, é isso que eu vou fazer prova, mas do nexo de causalidade entre uma e outra, não. Diferente da doença, né, do trabalho. Do trabalho. Essa que estava falando aí da digitação. Ela não é... Então, vamos para o digitador. É diferente. Vamos para o digitador. Digitador e tá digitando. Todo digitador tem LER? Não. Não. Alguns digitadores têm LER? Alguns sim. Eu posso falar da minha própria experiência. Eu trabalhei na Prodesp, quando ainda era solteiro por 2 anos, e a gente tinha assim que digitar 15 mil toques por hora. Tinha uma obrigação, uma pressão. Então, o que tinha de gente que acabava sendo afastado por LER, que tinha que fazer cirurgia, ficava deformado por conta daquilo, mas nem todo mundo, né? Eram centenas de digitadores, né? E nem todo mundo tinha. Algumas pessoas desenvolviam, outras não. E aí, nesse caso, você tem que comprovar, né, que aquela doença que você tem, ela é relativa ao seu trabalho. Olha, a empresa... Porque depois foram mudando. Aí a digitação foi mudando. Não pode mais ser direto, tem que ser 50 por 10, 50 minutos de trabalho por 10 de descanso. Não pode exceder 8 mil toques por hora. Então foi colocando um monte de regras que é justamente para não dar LER. Eu dei aqui falando o exemplo do digitador, e esse seria doença por... Essa é doença do trabalho. Do trabalho. E assim, voltando, o minerador, aquele que entra nas cavernas lá para tirar carvão mineral, por exemplo. É doença do trabalho? Se ele desenvolveu a doença relativa a essa profissão, eu não sei qual seria do caso do minerador. Vamos supor assim, doença do pulmão. Doença do pulmão. Essa é uma doença profissional. Profissional. Porque é inerente à profissão dele. Inerente à profissão. Aí ele mexe com carvão, o carvão tem tal tipo de gás ou de pó que gera esse tipo de problema. Entendi. Então ele vai... É uma doença profissional. Doença profissional. Porque assim, a doença... Vamos lá.
a doença profissional é inerente a uma profissão. Entendi. Eu tenho a doença e essa doença tem quem trabalha com isso. Entendi. Tipo, se ele tá com essa doença é porque ele estava trabalhando lá. Porque Se ele não tivesse trabalhando lá, ele tinha essa doença? Não. Não. Então... E a doença do trabalho é diferente. Ela pode ser qualquer doença desenvolvida em qualquer profissão. Sim. Ela não está ligada diretamente à profissão. Às vezes você já tem aquela doença genética, mas ela foi aumentada ou ela foi startada por causa do trabalho. Aí é com causa. Aí é com causa? Aí é com causa. Ah, tá. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo assim. Então, a definição seria aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais do meu trabalho. Desencadeada, ou seja, ela provocou aquela doença. Adquirida ou desencadeada. Né? Ela pode não se relacionar diretamente àquela profissão. Sim, né? Sim. Tem gente com LER que trabalha com digitação, mas tem gente com LER que trabalha em linha de produção. Sim. Né? O nexo causal, nesse caso, tem que ser provado. Tá. Tem que provar que a atividade da empresa e as condições de trabalho geraram aquela doença em mim. Como eu estava falando, a gente começar. Às vezes chega uma pessoa de uma idade mais avançada, né, uma mulher de 50 ou mais anos, e que trabalhou a vida inteira como faxineira. Sim. A vida inteira carregou balde, a vida inteira fez movimento repetitivo de rodo, de vassoura e tal. Ela pode ter desenvolvido essa doença durante a vida inteira? Pode ter desenvolvido. Mas não dá para ela chegar e falar assim, olha, eu estou trabalhando nessa empresa há 6 meses e eu estou com LER. A não ser que, sei lá, foi um extremo do extremo, né? Mas não é possível que ela tenha desenvolvido essas questões de LER em 6 meses. Aí cabe ela provar. Tem um histórico de vida. Às vezes também a família ou a condição dela, ela possui alguma questão da idade ou degenerativa que causaria aquela doença independentemente do trabalho. Mesmo se ela não estivesse trabalhando. Por isso que tem que provar o nexo causal. Tem que provar aí que aquela doença, aquilo que eu desenvolvi agora, tem a ver com o meu trabalho. Legal. Né? Eu tive um caso, uma mulher na casa, mais ou menos na casa dessa idade, e ela trabalhava numa fundição, e o serviço dela era pegar vinha as empilhadeiras, deixavam várias caixas, né? Era uma empresa de usinagem, e ela pegava essas caixas pesavam de 40 a 60 quilos, pegava essa caixa lá, trazia até a bancada dela, punha na bancada, e começava a pegar a peça, tirar as rebarbas e pôr do lado de cá. E ela fazia isso 300, 400 vezes por dia. Ali. E aí, quando a caixa já estava cheia, ela pegava aquela caixa pesada e levava até a outra pilha, que aí ia para outro trabalhador fazer outro tipo de serviço. Caramba. É um Fordismo, né? Uma linha de produção. Sim. Entramos com a ação, né? Com todos os laudos, com tudo bonitinho. Vai fazer o laudo de engenharia, chega na empresa, apareceu um carrinho. Na hora da perícia lá... Apareceu um carrinho. Apareceu um negócio, porque a peça era pesada em si. Então apareceu um negócio que era engatada a peça, para ficar menos pesado. Apareceu lá uma escala de trabalho de 50 por... Apareceu um monte de coisa. E aí eu perguntei, era assim no seu dia? Ela falou, não era. No meu dia, a dia era assado, tal. Eu dou graças a Deus pelo perito que foi, porque ele teve a perspicácia de chegar no outro cara e falou, quantos anos você trabalha aqui? Trabalha 4 anos. Sempre foi desse jeito? Aí o cara, não foi, era assim, assim, assado. Caramba. Entendeu? Entendi, então... Porque senão a gente ia o outro funcionário entregou, falou, olha, não era assim. Testemunhas para mostrar que não era daquele jeito. Entendeu? Então, aí foi comprovado que apesar da idade dela, e apesar dos problemas que geralmente são relacionados à mulher, de bursite, de artrite, de, sei lá, rompimento de manguito rotador, essas coisas seriam atribuídas. No caso dela, ela tinha 7 anos de empresa, e naquele trabalho foi atestado o nexo causal. O engenheiro falou, sim, tem nexo causal aí. O médico constatou o problema e o engenheiro falou, não, tem nexo causal. Né? E aí, e a extensão do dano, como que fica nesse caso, por exemplo? Exatamente. É provado como? Através de perícia? Através de perícia. A perícia diz, por exemplo, se a lesão ela é momentânea, se a lesão ela é permanente, se tem recuperação, qual a forma de recuperação, né? Se a lesão é permanente e definitiva, além da responsabilização da empresa,
E eu não vou entrar nessa outra área, mas também tem reflexos na área previdenciária, Tá. né? Então, a perícia é o fundamental em relação à questão da doença do trabalho. Ela é fundamental. Muito Tem que ser muito importante. bem feito. Você pode perder um processo na perícia. Então, tem que ficar atento. Marcou perícia médica. Com o doutor fulano de tal. O problema é ortopedista, né? De ortopedia. Sim. O fulano de tal é clínico geral. Eu impugno. Impugno, tem normas da Previdência, tem normas legais. Não, olha, esse cara não está habilitado para fazer isso. Não é Ele da área, médico, não é específico, beleza, né? mas ele não é específico dessa área, né? Tanto que a própria justiça foi entendendo isso e a expertise do juiz, o juiz leva um direcionamento de tentar colocar os médicos mais ou menos de acordo com a sua área, para ele poder ter uma visão diferente. Tivemos uma causa no nosso escritório que o problema era psiquiátrico e foi indicado um médico que não tinha nada a ver com a área. Não dá, Nós impugnamos. E aí foi nomeado outro que aí era da área. Aí deu certo. Beleza. O primeiro laudo, nada a ver. O segundo laudo, opa, aí constou. Nós estamos aqui, Daniel, você é civilista, eu sou trabalhista. Sim. Né? Eu não vou fazer a sua área. E eu sou advogado há 20 anos. Sim. Porque eu não vou ter a perspicácia, o entendimento de ver certas coisas que você vê. Exato. São pequenos detalhes que só quem é da área consegue enxergar. Quando eu vou para uma audiência e eu percebo, a gente percebe que o outro advogado não é da área. O cara é civilista, ele não tem jeito, ele vai cometer alguns erros. Por mais que ele tenha estudado. De forma natural. De forma natural. Se a gente que lida com direito é assim, imagina o médico. Então, que são detalhezinhos, pequenas minúcias. Exato. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento na orientação do nosso cliente. Sim. E também quando o juiz manda perícia, é impugnar, é bater o pé, é brigar, porque tem que ser alguém da área para poder dar um laudo mais coerente. Sim, né? sim. Mais real, mais próximo da realidade. Né? E de engenharia também. E a gente tem que ficar muito esperto, porque, infelizmente, a reclamada muda o local dos fatos. E muda mesmo. Ela muda. Eu fui para uma empresa que o cozinheiro sofreu um acidente, que eram panelas de barro, e transportando para o lugar, um hotel. Sim. A panela rompeu, caiu no pé dele, além de machucar, queimou. Nossa, com certeza. No dia da perícia tinha um carrinho para levar a panela. Olha, surgiu um carrinho? Surgiu um carrinho para levar a panela. A empresa só investe depois que acontece, Exatamente. Né? Aí a gente, graças a Deus, tinha provas de que aquele carrinho não existia. E o carrinho estava até novo, ela podia ter comprado um usadinho, né? Então, olha aí. Então, ele esquece esses detalhes. Então, a grande dificuldade na questão da doença ocupacional é mostrar esse nexo causal. Entendi. E aí vem mais um obst, né? Diferente daquela lá que, né, o nexo causal é presumido e eu não tenho que provar a culpa do empregador. Não tem nem que provar culpa. Na doença culpa. profissional não tem que provar culpa. Já é presumido. É inerente da profissão. Tem, eu vou chegar lá, mas tem um laudo do INSS que ele faz um estudo em que ele relaciona o CID com o CNAE da empresa. Sei. Para, tipo assim, não é uma epidemia, mas é como se fosse uma epidemia. Aquela área de trabalho daquele CNAE tem muito desse CID. Para que as pessoas que estão nos assistindo, que não sabem o que é CID e CNAE, CID é o código da doença de uma tabela, exatamente. E o CNAE é a atuação da empresa. Qual que é a linha da empresa? Por exemplo, o CNAE da construtora ele está lá no CNPJ, edifícios. Né? Ele está lá para que destinação que aquela empresa está, né? Exatamente, é o objeto social daquela empresa. Exatamente. Então, eles fazem um comparativo. O CID com o CNAE, Eu começo a ver, poxa, esse CID aqui tem muito relacionado a essa empresa. Então, eles fazem um estudo e vê que há um... E aí, esse documento que o INSS produz, ele serve como cópia de presunção de que aquela doença está relacionada ao trabalho. E sempre está modificando, com toda certeza. Que eles vão atualizando. Né? Atualizando. E aí vem a terceira questão, que é comprovar a culpa da empresa. Culpa. Eu estabeleci que a doença pode ser ocupacional, eu estabeleci que eu tenho a doença, mas eu tenho que provar a culpa da empresa. A empresa agiu com culpa ou porque não forneceu os descansos necessários ou a ergonomia necessária.
Às vezes chega lá, o cara tá num banquinho, todo torto, trabalhando, Sim. né? Então tem a questão ergonômica do trabalho, tem a questão do EPI eficaz. Nós tivemos um caso ele trabalhava numa empresa que era uma empresa de tipo de fundição, e ele era tipo o faz tudo, assim, aquele cara que vai lá, serra o cano, solda, arruma aqui, arruma ali. Faz tudo mesmo. Sei. E era fornecido EPI, o Ajudante óculos, geral. né? Ele era o soldador. Nossa, a função dele é soldador. E tinha um óculos... aí arruma toda hora. E tinha o óculos normal, né? Nesse caso, ele não estava com óculos de solda, porque ele não estava soldando, ele estava lixando. Só que aí o disco da esmerilhadeira quebrou. Quebrou e voou no olho dele. Furou o EPI e furou o olho. Cara, passou pelo óculos. Passou pelo óculos. Aí nós demonstramos que aquele EPI, aquele óculos não era funcional. Que vai cortar grama, porcaria, mais baratinho, que não teve a eficácia de impedir que ele sofresse o acidente. E aí, nesse caso, nós conseguimos. Caramba. E também na esfera previdenciária, ele ficou monocular, também teve direitos lá previdenciários, aposentadoria, etc. Soldador, lixa, tal, ficou sem um olho, né? E foi muito complicado isso. Então aí a gente demonstrou que o EPI não era eficaz. E dentro do direito do trabalho, quando prova que o EPI não é eficaz, ele tem direito a uma indenização por dano moral também? Por dano moral também. Além das verbas trabalhistas, indenizatórias? Na época ainda era dano moral e dano estético. Tá? Hoje eu vou falar sobre um terceiro tema que está vindo aí com muita força na área do dano, né? Na área do direito do trabalho. Está vindo com muita força, é uma coisa que eu já defendi há muito tempo, mas agora tomou corpo, agora estou entendendo que realmente existe esse outro dano, né? Então, tem doenças também, Daniel, que não são consideradas. A própria lei lá 8.213/91, que é a lei da Previdência Social, ela fala que não são doenças, né, não são consideradas doenças do trabalho, a degenerativa, né, a inerente a grupo etário, tá? E a que não produz incapacidade laborativa, tá? E a doença endêmica adquirida por habitantes de uma região, né, salvo comprovação de que é resultante da natureza do trabalho. Então tem uma excludente, a lei exclui. Então, por exemplo, eu estou lá, eu tenho 70 anos, estou trabalhando, espero que eu não esteja trabalhando 70 anos. E aí eu vou reclamar de artrite. Não. É inerente à idade, né? Doença, não é doença do trabalho, infelizmente é inerente ao trabalho. Um outro exemplo assim de degenerativa. Né? Tem doenças que são degenerativas. Eu tenho uma doença degenerativa que é o glaucoma. Então, o glaucoma afeta a minha vista. Eu descobri ele aos 40 e poucos anos, né? Vai perdendo a visão. Aí eu tive um derrame, cheguei a perder a vista, depois fiz cirurgia, voltou, eu uso um colírio. Meu olho geralmente tá meio de cachaceiro, né? Olho vermelho. Muitas vezes a pessoa chega e eu tô com o olho vermelho, é porque o colírio que a gente usa, ele é vasodilatador. Porque o glaucoma, o que é? Aquele monte de veinha que a gente tem, no meu caso, né? Segundo o médico, eu produzo muita cor do olho, muito dessa... E a cor do olho é pó. Segundo o médico. Então, entope essas veinhas e aumenta a pressão. Então, eu uso o colírio vasodilatador, que é para o sangue seguir. Tem uma circulação. Mas é uma doença degenerativa. Então, eu não posso dizer que vamos dizer que eu fosse bibliotecário, ler o dia inteiro, ver o dia inteiro, chegar com 70 anos, 60 anos e falar, não, eu estou com uma doença do trabalho. Não é. Não, estou com uma doença degenerativa. Eu estou perdendo a visão, eu não consigo mais enxergar como eu enxergava, né? Por conta dessa doença. E essa doença edêmica, o que é? Rapaz, é doença de pele? Não, endêmica é uma, de uma região. Eu ia trazer um exemplo disso, eu acabei esquecendo Mas é interessante, porque é questão regional. É uma questão regional, salvo se ela é resultante da natureza do trabalho, para tentar lembrar. Agora, vamos dizer que você a palavra endêmica é de epidemia? Epidemia. Como se fosse epidemia. Eu podia dizer, por exemplo, pessoas que moram numa região que consomem uma água que tem, por exemplo, uma água tem muito ferro, por exemplo. Isso. Aí a região vai ter um pessoa que tem problema com ferro vai ter,
aquele problema, né? Porque é regional, aquela água daquela você vai população. para Bonito, que é lindo, lindo demais. Se você ficar bebendo água na torneira, você vai ficar no banheiro os 3 dias. Sim, porque tem muito sais lá, né? muito daquele Mineral, magnésio. Magnésio. Tem muito magnésio que você toma aí quando você tá com dor de estômago. Eu acompanho alguns viajantes que viajam de van, sim, de carro, fazem a América Latina inteira e vão para os Estados Unidos. E eu vejo que as pessoas falam, não comam verdura e não bebam água na Bolívia. Porque a água e a verdura da Bolívia dá dor de barriga. E é coisa deles, é da região. E eles estão acostumados. É como indiano, né? É isso. Se eu e você for para a Índia, a gente morre, né? Morre. Eu já vi viajante que teve que voltar para o Brasil para se tratar por causa de bactéria. Então, mas eu acho que aqui seria mais ou menos esse caso. O cara mora em Bonito, tem esse magnésio. Sim. Todo mundo é daquela região magnésio. Mas aí você, por exemplo, você tem uma alergia a esse magnésio, tal, e você está com problema no seu ambiente de trabalho. Não é considerado. Não é considerado. A não ser que tivesse relação com o trabalho. Sim. Mas se não for da região... Não, se for da região, não caracteriza. Não caracteriza. Beleza, ótimo. Vamos para qual ponto agora? Vamos lá. Doenças para... Um exemplo aqui, eu destaquei um exemplo, a depressão. Para a gente falar dessas doenças que é atual. Estão ou não estão relacionadas ao trabalho. Depressão é uma doença. Ela está na lista de doenças. Está listada lá. Está na lista de doenças. Mas ela pode ou não ser do trabalho. Né? Entendi. Se a empresa investe no ambiente de trabalho, o trabalho é bom, a pessoa é bem remunerada, mas ela tem depressão ou por questões químicas, ou por relacionamentos familiares, ou por desilusão amorosa. Travou aqui. Então, ela pode ter depressão e não ser relacionada ao trabalho. Certo. Como ela pode ter depressão totalmente relacionada ao trabalho. Às vezes, um ambiente de trabalho que quer muitas metas, em que não há um respeito, em que aquele funcionário é levado ao extremo da exaustão mental. Eu tenho uma dúvida. Trabalhos noturnos, já que o doutor atua bastante em direito do trabalho, trabalho noturno tem uma ligação com depressão ou não? Trabalhar noturnamente, porque a pessoa troca o dia pela noite, vive só a noite, não vê a luz do sol, ali trabalhando com meta, isso e aquilo. Eu acho que pode ser um agravante, mas eu nunca tive um caso em que mostrar, até porque a pessoa foi trabalhar à noite porque quis. Ou por uma necessidade, mas ela não é obrigada. A não ser que a empresa use aquela jornada horrorosa, que é a jornada espanhola. Qual que é a jornada espanhola? É aquela que você entra hoje das 6 ao meio-dia, na outra semana você vai entrar do meio-dia às 6, e na outra semana você entra das 6 à meia-noite. Caramba. Então ela vai mudando. É uma escala horrorosa, eu acho que deveria ser abolida. A pessoa não tem vida, Tinha né? que abolir essa escala. Tinha que ser proibido. Cada vez é menos empresas que usam, mas... Mas então, quer dizer, o trabalho noturno não está diretamente ligado, assim... Não, porque foi uma opção. A pessoa não está bem de noite, ela vai para de manhã. Pede para ir para de manhã. Mas talvez afete um pouco, né? Porque sol é vida, né? Sol é vida. Você chegar, é o que eu penso. Você chegar em casa de manhã com o sol nascendo para dormir, né? Temos lá uma advogada com o marido dela e trabalha de gerente e é noturno. E se essa pessoa ficar doente e falar, olha, eu estou estressado, estou depressivo, porque não vejo a luz do sol e eu não tenho um cargo de manhã, meu cargo é só à noite. O que faz? Você escolheu esse cargo à noite? Não, vamos supor que o contrato de trabalho é para a noite. Não, já entrou para a noite. Aí fica difícil falar, né? Fica difícil. Porque você já sabia que ia trabalhar à noite. Já sabia que ia trabalhar à noite. Se não tá bom, você pode mudar de emprego. Diferente de uma empresa que você está trabalhando de dia e ela chega, agora você vai trabalhar de noite. Poxa, mas foi contratado de dia. Não, no seu contrato diz que pode ter mudança. Entendi. Mas aquela mudança é prejuízo. Entendi. Aí sim. Ainda que o contrato preveja, porque sem dúvida dá mais exaustão. Tanto dá mais exaustão que tem adicional noturno. Exato. O adicional noturno existe para compensar esse trabalho à noite. Esse compensar, que é muito mais cansativo. É mais cansativo, né? Que você abre mão de muita vida pessoal, trabalhar à noite. Mas, propriamente dito, dizer que isso causou a depressão, não. É muito difícil. Muito difícil. Vai de caso a caso. Vai de caso a caso, né? Muito Por exemplo, hernia de disco, ela pode ser desenvolvida ao longo da vida. Ela pode ser desenvolvida pelo trabalho ou agravada pelo trabalho, naquele exemplo que eu falei no começo. Sim. Né?
cara tem uma hérnia e de repente é colocado numa posição que não é ergonômica, Sim. de trabalho, em que Ou ele do nada ele vai teve que carregando pegar um força, peso isso. que... E aí houve um agravamento daquela agravamento. doença. Aí isso aí a gente chama de concausa. É que não é uma causa ligada diretamente ao trabalho, né? Ali não foi causada propriamente pelo trabalho, mas o trabalho agravou aquela situação. Por isso que eu falo do exame médico admissional, ele tem que ser um exame mais elaborado, ele tem que pegar o histórico da pessoa. Por exemplo, está contratando uma pessoa para auxiliar de serviços gerais, em que ela vai ficar o dia inteiro pegando caixa no chão e limpando na bancada. Dá para contratar a pessoa com hernia de disco para essa função? E depende também, não sendo selecionador dos trabalhadores, mas assim, não adianta você pegar uma pessoa com uma idade avançada que esteja doente, não dá, né, para esse cargo. Né? A pessoa vai se prejudicar, mas ela precisa do emprego, então ela vai aceitar o emprego. E como que fica, doutor, essa questão de... Porque hoje em dia é muito difícil, você não pode falar algumas coisas, não pode selecionar algumas pessoas, que geraria dano moral. Se ele não quiser dar auxílio, se ele não quiser falar nada... Então, porque aquela velha história, vamos supor, a pessoa chega e fala, olha, eu tenho 2 hérnias de disco. A empresa pode falar, olha, por você ter dado essa informação, que você tem hérnia de disco, infelizmente, esse emprego a gente não pode te dar. A empresa pode fazer isso? Ela nunca vai falar. Então, ela nunca vai falar. Se ela falar, gera o quê? Se ela falar, pode gerar uma... É uma discriminação. Uma discriminação, porque eu tô doente, então não sei mais pro mercado de trabalho. É difícil, porque o empregador... Mas é interessante a pessoa ter um pouco de consciência também. Eu vou entrar num trabalho que vai acabar. Mas tem gente eu vou ganhar dinheirinho, vou ganhar tem gente que quer o emprego só para se aposentar. Mas eu vou ganhar um troquinho por mês para acabar com a minha saúde, né? Infelizmente tem... Vai do caráter de cada um, né? Porque também, vamos lá, eu escondi, não falei nada, comecei a trabalhar na empresa, 3 meses de empresa, primeiro atestado, 10 dias. 4 meses de empresa, mais um atestado. A empresa vai te demitir. Não vai falar que é por aquilo. Não, lógico que não. E se você entrar com a ação, você que vai ter que provar que aquela hérnia de disco não era pré-existente, que ela foi ou não agravada pelo trabalho ou causada pelo trabalho. Sim. Por isso que é um pouquinho mais árduo essa questão e outra coisa, da doença do trabalho. 4 meses de trabalho vai ter que procurar um advogado que faz. Então, exatamente. Que é difícil. Que é o caso que eu te falei no começo, a gente estava falando, da pessoa que me procura e fala, eu tô com uma doença ocupacional. Aí tá 6 meses na empresa. Sim. Então, mas peraí, tem a sua idade, tem a sua vida inteira você trabalhou. Uma vez eu li uma sentença, nesse caso, que o juiz falava, olha, a carteira de trabalho relata que ela 25, 30 anos trabalha como faxineira, não dá como atribuir à empresa a responsabilidade. Exato. A vida toda na mesma função e agora você quer culpar a última empresa. Se fosse a coisa assim, absurda, né? Eu vou tirar água com o balde o dia inteiro. Aí é diferente. Né? Vamos lá, aí doutor. a gente vai aqui, ó. Meios de prova. Meios de prova, boa. Isso é legal porque é direcionado diretamente aos advogados. Porque não adianta você, o cliente lá, o trabalhador, ter a doença. Para você relacionar ela com o trabalho, você vai ter que provar. Então, a primeira coisa assim, eu tenho que ver o adoecimento. Eu estou doente? Né? O empregado ali, eu estou doente? Eu adoeci? Ok, eu adoeci. Tem um laudo aqui dizendo que eu estou com com LER. Tá? Estou com lesão de esforço repetitivo, tem um laudo dizendo isso. A ligação da doença é com o trabalho? É a segunda pergunta que vai fazer. Eu tenho LER, mas o que você faz? Eu sou atendente de lanchonete. Qual é o movimento repetitivo que você faz? Quantos meses você limpa? Eu limpo 5 meses. Qual que é o movimento repetitivo que você faz o dia inteiro? Né? Não que o atendente não possa ter LER. Lógico que pode. Mas estou falando na sua função lá. O que desenvolveu a LER? Naquele caso do exemplo que eu te falei... Se a pergunta fosse para mim, era lavar copo. Quando eu tinha comércio, o lavar copo doía demais. E aí tinha aquele negocinho de lavar copo que não ficava bom. Não. Tinha que ser na unha e lavava muito copo. Nossa. Aí você foi num lugar que eu me lembro. Exatamente. Então aí, né, de repente, o cara lava 500 pratos por dia, lavador de prato sem máquina. Exato. Pode ser. Então eu tenho que olhar para a minha profissão e ver se a minha profissão gerou aquela doença ou agravou a minha condição que eu já tinha. No caso que eu te falei da moça que fazia 300, 400 peças por dia. Pegar uma pecinha,
lá. Não, e outra coisa, ela limpar, pegava uma caixa, colocava na caixa, põe na bancada. bancada, fazia tudo, pegava a caixa de novo. Se tivesse alguém para colocar para ela fazer o movimento repetitivo, mesmo não, assim não tava, né? eram bancos, não havia uma ergonomia legal, sabe, de trabalho, não tinha esse negócio. Ela falou, isso aqui não tinha, que era um negócio para diminuir o peso. Sei, aqueles ganchinhos. Que pega o ganchinho, leva ali e põe lá. Não tinha, era no muque mesmo. Cada peça, acho que se eu não me engano, pesava acho que 5 quilos cada pecinha. Então você pegando e pondo. Sim. Então eu tenho que ver se tem ligação. A minha LER, eu sou digitador e estou dando 15 mil toques por hora, né? Estou sendo obrigado a dar, então tem ligação, né? E a culpa é da empresa? A culpa é da empresa. Ainda tem isso. A culpa é da empresa ou é minha? Eu não estou fazendo o que tem que ser feito. Eu não estou usando EPI, eu já fui advertido, né? Eu já sofri advertência. Que é a excludente de responsabilidade da empresa. A culpa é da empresa? A empresa está me exigindo aquele trabalho? A empresa está me exigindo aquele trabalho. Está exigindo que eu faça aquilo daquela forma, que se eu não fizer menos de 400 peças, eu vou ser mandado embora, né? Vai ser mandado embora. Então aí é culpa da empresa. A empresa exigiu aquele trabalho de mim que gerou aquele problema de saúde. Por causa da pressão da empresa. Exatamente. Então, a culpa é da empresa. Eu consegui esses 3 fatores, né? E aí eu vou perguntar o que exatamente tinha no meu trabalho que me causou esse problema, né? Como eu posso mostrar, aí vem a grande expertise do advogado, e de conversar, como eu posso demonstrar que aquilo realmente existia no meu trabalho? Como eu te falei, a empresa muda. Sim. A reclamada vai lá e ela muda a história. Muda a estrutura da empresa. Fomos lá, tinha carrinho, tinha... Agora tem esteira. Tem esteira. Esteira eletrônica. Exatamente. Lá Nossa, é quase no céu. Só faltou o coquetel para a pessoa, né? Só faltou o robô, né? Só faltou o robozinho para a pessoa. Então, demonstrar que aquelas condições de trabalho, na época que eu trabalhava, eram daquela forma. E qual o melhor meio? Testemunha? Então, vamos lá. Se é acidente de trabalho, ou uma doença que seja equiparado ao acidente de trabalho, o primeiro documento é a CAT. A CAT. Certo? Comunicação de acidente de trabalho. Acontece de abrir em CAT com o CID errado, não? Acontece bastante. Porque aí o cara vai tentar escapar. De forma proposital. Vai tentar escapar lá do CID 10, né? Que parece estar mudando essa configuração de CID também. Para tentar de forma proposital. Mas o que muitas vezes acontece é a negativa da empresa. Negativa da empresa até de fornecer o CAT. De fornecer o CAT. E aí Ministério Público do Trabalho, né? Eu já tive um caso do rapaz, ele caiu no mercado, rompeu o cóccix. Caramba, o ossinho. Quebrou o cóccix. E a empresa não emitiu o CAT. E aí ele ficou lá afastado uns dias, quando voltou a empresa mandou embora. Caramba. E aí entramos com a ação, a empresa na defesa da ação disse que ele tinha sofrido um acidente de moto. Acidente de moto. Que ele tinha caído de moto. E como que ele provou que foi lá dentro? Testemunha. Chamou olhado, ele era repositor, com caixa na mão. Então, com testemunha. Se não tiver testemunha, nesse caso fica muito difícil. Pode ser também vídeos, fotos, alguém que filmou, alguém que viu, alguém que fotografou. Os vídeos de segurança da empresa, eles são obrigados a fornecer ou não? O juiz pode pedir para eles fornecerem. Até porque, quando eu peço a inversão do ônus da prova. Se a empresa não apresentar, aplica a confissão, porque ela gravou. Ela gravou. Boa. Inversão do ônus da prova dentro do trabalhista. Dentro da trabalhista. Eu peço, ela tem os meios, ela tem as filmagens, eu levo testemunho dizendo que a filmagem está gravada, e eu pedi aquelas filmagens, eles não forneceram. Nossa, aí você fala, olha, é hipossuficiente para a produção da prova é o trabalhador. Vai da análise do juiz, mas porque às vezes não tem, a empresa vai lá, paga, a empresa vem a desculpinha, né? É porque tem gravação sobre gravação, né? Essa aí só ficava gravado 7 dias, 5 dias, 24 horas. Talvez o advogado ele pode pedir uma antecipação de produção de provas antes de propor a própria ação? Pode. Na trabalhista existe isso? É difícil o juiz dar. É porque a gente vê muito na civil, né? Aí eu quero antecipar a produção de provas para eu entrar com uma ação depois. Eu acho que é mais fácil, assim, vamos por estratégia. O cara fazer um BO e tentar via civil. Via delegacia, tentar conseguir na delegacia, a imagem, dependendo do acidente. Esse cara morreu. Aí sim. Aí se houve perda de função. E se a gente pensar só numa obrigação de fazer na civil, para produzir a prova no civil e levar para o trabalhista? É possível ou não?
Eu nunca fiz. Nunca eu sempre fez. pedi no trabalhista. No trabalhista. Mas é difícil. Eles negam, eles falam que não tem, mas tem que insistir. Tá. Tem que insistir nessa produção antecipada de prova. Entendi. É que Porque eles querem, se você sabe que o tudo que é juízo... reclamação. Eles querem, não, senta com a reclamação. Se você sabe que o juízo do trabalho é aquele, naquela comarca, né? Sabe que lá não dá, talvez, vou tentar no Ciro. Mas uma que eu costumo falar é isso para a empresa apresentar e na negativa dar a confissão. Também o interesse é da empresa de trazer defender. Verdade. Né? Então esse CAT é um documento que formaliza. E às vezes a empresa não emite. Aí como é que o trabalhador faz? Vai no sindicato. O sindicato emitir. O sindicato emitiu. Vai no poder público, no médico, para emitir o CAT. Entendeu? E às vezes ele fica vendido aí sem o CAT. O trabalhador que ele tem convênio, né? Às vezes tem lá o convênio da empresa e tal, ele vai até o médico do convênio dele. Ele fala, olha, isso aqui foi um acidente de trabalho. Eu preciso de um laudo, ou então um atestado com o CID. É difícil. É mais fácil você conseguir com o sindicato. Com o sindicato. Assista. Entendi. Mas dá, e se o cara não for sindicalizado? Porque hoje tem muitos trabalhadores que não precisa. Não, toda categoria tem sindicato. Mas a pessoa... Se você arrumar uma categoria que não tem sindicato, fala para mim que eu vou abrir um. Entendi. Né? Mas escuta, a pessoa não tem que estar pagando para o sindicato emitir o CAT? A assistencial não virou obrigatório. Então, fica aqui então, olha só, aqueles que vão nos assistir... é obrigatório. Então, gente, quem está aí nos assistindo, entenda que, olha, a empresa não quer emitir o CAT, vá até o sindicato da categoria, né? Porque você tem que pagar, que é obrigatório, um dia do ano, né? Não, tem a sindical e tem a assistencial, né? Então, mas tem a contribuição que é obrigatória, eu acho que é um dia do tem ano, sindicato né? que é um dia, tem sindicato que é uma percentuagem descontada em O fato meses. é que você paga. O fato é que você acaba pagando. Então tem o direito de ir lá e pedir. A gente teve aí mudanças na jurisprudência, antigamente tinha a súmula 40 que dizia só quem era associado, depois foi agora os repetitivos, né, os incidentes aí repetitivos, eles falaram que todo mundo tem que pagar desde que seja garantida o direito à oposição. Entendi. Mas então, se o sindicato fala, não, a gente só emite se você for sindicalizado, eu nunca vi errado. essa situação. Nunca ouviu? Eu nunca vi essa situação. Se acontecer, tá errado. Se acontecer, eu acho que aí tem que ir na DRT e denunciar o sindicato. Né? Perfeito. É bom porque a gente tá passando informação. Porque assim... tomara que não aconteça, mas se acontecer... Quando um trabalhador disse que não emitiram, eu falei, vai no sindicato, o sindicato emitiu. Perfeito. E sempre emitiu, nunca teve... Eu nunca tive problema. Ótimo. Muito bom. Muito bom. E até médico pode emitir, por exemplo... O médico pode emitir um CAT? Pode emitir um CAT, ele tem um relato lá. A autoridade pública também pode. Então, o CAT é essencial. Muito bom. Laudos e exames médicos. Mas não é chegar, às vezes o cliente chega lá, eu tenho um problema sério de saúde, que foi desenvolvido no meu trabalho, aí traz um papelzinho com 5 linhas escritas, que não dá nem para ler. Ilegível. Entendeu? Que o cara possui lá uma doença ocupacional, tal. Coloca até o CID da doença ocupacional. Não, só isso não dá. É só um relatório médico. Né? Vai só um relatório médico. Vamos buscar mais. É um problema ortopédico. Vamos tirar a radiografia. Sim. Faz uma ressonância. A gente entende toda a dificuldade que a população tem, né? Tem. Porque se depender do poder público, 4 meses para um raio-x, para uma ressonância. A ressonância é mais de ano. É mais de ano. Então é difícil, difícil. Para resolver isso, o que a gente fez no meu escritório? A gente tinha esse problema, vai atrás de laudo. Eu contratei um serviço, né? E esse serviço ele é de telemedicina, em que aí a pessoa a gente digitaliza todos os laudos, encaminha, ele vai ser atendido para o médico, que vai fazer todos os questionamentos e vai emitir um laudo. E esse laudo é o que você precisa. Para ele não ficar correndo atrás de laudo. Entendi. E é custeado pelo cliente. É custeado. A gente paga e desconta depois no... o escritório paga não e é um desconta nos honorários depois. Não é um custo tão alto. Então tá. Então a gente desconta depois na hora dos acertos, né, dos honorários, a gente desconta esses custos. Se o cliente tiver, é que na maioria das vezes não tem. Mas se o cliente tiver, o custo, acho que a gente está pagando acho que R$287. Não é tão grande, não. Eu pago uma mensalidade e aí por laudo é esse valor. Então, se o cliente tem, ele paga, aí a gente tem o laudo, até para a gente ter mais segurança. Sim. Né? Porque eu tive um caso que ele falou que era,
mas o laudo deu que era doença degenerativa. Falei, olha, queria te ajudar. Eu posso até entrar com discriminação, mas como doença ocupacional vai ser difícil. O laudo que a gente aqui, né, custeou, que foi com base em todos os seus exames, foi em linha com o que a empresa já estava dizendo, o médico do trabalho, degenerativo. Uma doença degenerativa. Degenerativa, aí não dá, né, doutor? Então, mas assim, relatório detalhado, exames de raio-x, exames de imagem, todo o documento que a pessoa conseguir produzir relativo àquele problema, né? Tem que ver se a CID ela está relacionada, tem aquela portaria lá, GM lá, 199, né, 1999 de 23, ela tem a CID e a relação dela com o trabalho. Tem que ver se os riscos daquela doença estão inerentes, é o que a gente estava conversando, né? Ela faz serviço maneiro e está com LER, né? Tem que ver o histórico familiar da pessoa. Essa doença é uma doença degenerativa da minha família. A minha avó tinha glaucoma. Doença genética. Né? Então, em vez de eu herdar uma fazenda, eu herdei o glaucoma. Oh, né? Meu Deus do céu. Fala isso. Né? Então tem que ver o meu estilo de vida. Se uma pessoa tem um serviço tranquilo, mas faz crossfit aí 3 vezes por semana, aí vem dizendo que está com o joelho afetado por conta da empresa. Então tem que haver um bom senso da pessoa pensar se está realmente relacionado ao trabalho, para não perder o tempo dela e do advogado. E hoje, na seara trabalhista, tem sucumbência. Sim. Hoje o reclamante também é condenado a pagar honorários aos advogados da parte adversa. Então, Eu vejo muita gente falar, mas tem que ser gratuito. Mas na trabalhista mudou um pouquinho essa situação. E aí, hoje eu não tenho condições, mas são 5 anos aí para os caras cobrarem. Se você consegue um emprego bom, você vai acabar respondendo aquilo com valor alto. Com certeza. Né? Então tem que dar uma análise da pessoa. É meu histórico familiar, eu tenho essa doença na família, qual que é o meu ritmo de vida? Eu jogo tênis todo dia, agora estou com problema no manguito. Né? É gerado pela empresa ou é gerado pelo esporte? Pelo esporte, pela minha idade. Aí você vê aquele pessoal que vai jogar bola, se machuca. Exatamente. Pela minha idade, né? Então tem essas coisas, né? Doutor, estamos com 1h07 de gravação. Jesus amado. Quanto tempo nós temos? Acabou. Uma hora de podcast. Nossa. Muito bom. Sabe por que é bom conversar? Porque passa muito rápido e gera margem para que a gente volte aqui para falar mais de direito do trabalho. Olha quanto tempo para falar aqui. Tá vendo? Eu não cheguei nem nos direitos trabalhistas. Doutor, cabe outro podcast. A gente vai gravar outro. Pode marcar um sobre os direitos, que aí eu ia chegar agora nos direitos. Então fica já um spoiler. São muitos direitos. Pro próximo a gente falar sobre direitos trabalhistas. Que até agora a gente falou de doença. Sim. Falou dos meios de prova. Falamos sobre o acidente, doença profissional, meios de prova, que é super importante. Acho que a gente pode no próximo falar sobre os direitos, né? Vamos também dar um toque para a empresa. Ótimo. Né? Como a empresa pode diminuir essa situação de risco. Sim. Primeiro, penso, né, para a empresa, a melhor coisa a ser feita é ter um corpo jurídico profissional da área. Procure um advogado, procure profissionais, um escritório especializado na área para prestar assessoria jurídica especializada. Exatamente. Né? A resolução dos problemas ou a prevenção dos problemas começa com um bom profissional que a empresa tem para cuidar do sistema operacional da empresa. Eu não faço trabalhista, mas eu faço empresarial. Então, vira e mexe, eu vou visitar meus clientes nas empresas, né? Aí eu chego nas empresas, eu vou até o escritório do dono da empresa. Eu vou andando durante, assim, o caminhar dentro da empresa, eu falo, não pode, tira aquilo, não pode, tal. Aí chega lá, fala, você entendeu o que eu quis dizer? Sim, já anota tudo, vai lá e faz. Porque o empresário está no automático. Não, ele tá na correria do trabalho. Ele tem que fazer render, ele tem uma folha de pagamento, ele tem impostos. Aí você vê um mural lá escrito, olha, fulano errou. Oh, meu Deus do céu. Jesus. Não faz isso. Se alguém já tirou foto... Você pode colocar funcionário do mês, mas não... Não, exato. Não o pior do mês. Ele coloca assim, olha, os funcionários que erraram na produção, por exemplo. Ele colocava num quadro. Não pode. Tira. Né? Então, assim,
É importante ter um corpo jurídico. E é importante também pro empregado, aqui a gente falou muito hoje sobre o Sim. empregado, ele considerar um profissional que tem experiência, Exato. tem expertise, que tenha nome no mercado, que ele saiba, porque senão ele corre o risco de perder a ação, Sim. de perder direitos, né? Sim. Então que ele possa procurar profissionais que tenham referência, né? Profissionais sérios. Sérios. E com referência, com tempo. Hoje a gente vive um momento que de captação, os escritórios aí vêm pela internet captando todo tipo de coisa. Já peguei essa situação. Nós vemos muitos colegas fazendo promessas e a gente olha e fala, que isso? Sabe, dá até um negócio assim, tipo... Vai ficar milionário com a ação. Meu Deus, que isso, não. E aí as pessoas olham isso na internet, vêm até o nosso escritório, mas eu vi na internet isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso em todas as esferas, tá? Eu sou civilista, as pessoas falam, eu vi... ChatGPT. Pessoas que falam, eu tive um carro apreendido por alienação fiduciária, busca e apreensão. Eu quero o meu carro de volta. Vamos fazer a quitação lá do financiamento, pagar as custas processuais, honorários advocatícios, vamos quitar, isso tem 5 dias para retomar o bem. Não, mas não foi assim que eu vi na internet. Então, a internet é uma coisa, a lei é outra. Sabe, algumas coisas assim que a gente vê que... Tem um cliente que chegou lá, eu quero fazer a impactação de... Eu tenho esse carro de alienação fiduciária e eu não pago há acho que 8 ou 9 anos. Meu Deus! E eu quero entrar com a ação para... Uso campeão. Não, para declarar que está quitado pela prescrição da alienação fiduciária. Falei, ótimo. Só que o STJ acabou de decidir que a ação de cobrança está prescrita, mas de busca e apreensão é 10 anos. Aí o camarada vai nesses escritórios, entra com a ação, sim, porque foi toma o dinheiro dele. O banco vem e pede a busca e apreensão e encontrar. Porque aí consegue encontrar. Ele dá a procuração com o endereço. Há uma discussão. E aí? Ele pode pegar, mas não pode cobrar. Conversa lá com a STJ. Porque ele que decidiu. Não é nosso problema mais. Ele lá que em decidiu. cima. Aí eu falei pro cliente, já tá 9, espera mais um ano. Não é? É isso. Doutor, obrigado Muito novamente. Obrigado eu quero falar aqui publicamente que é uma honra tê-lo aqui conosco. Confesso que assim te admiro muito como advogado, como pessoa, como colega. Nós nos conhecemos num momento das nossas vidas que não éramos advogados, hoje somos advogados, né? E tá aí, ó, um colega respeitado por todos que eu falo do doutor, todo mundo admira, fala muito bem do doutor. Eu acho isso muito legal de ter comigo, de forma pessoal, e foi o doutor Alexandre dos Prazeres. Doutor, cara, eu conheci ele quando ele era da feira, comerciante, assim como eu, trabalhava o dia todo lá no comércio, na luta. Pegava a vanzinha velha. E vira e mexe quebrava a van no meio do caminho, lembra disso? E eu era ponta de linha, né? Eu era o primeiro a ser pego e o último a ser deixado. Nossa, era isso. Era terrível. Mas a gente venceu. A gente venceu, estamos aí. Faz parte, isso construiu quem somos, sim, né? Com certeza. Você também, lutando lá. Com certeza. Podia falar, vou seguir o legado da minha família. Não, vou mudar. Sim. Vou mudar, vou estudar, eu vou fazer outros caminhos. Né? E tá aí muito um profissional há tantos anos aí também. Com nome, nunca ouvi falar. Nada contra a sua pessoa. O importante é a gente ser reconhecido e não falarem mal da gente. Benquista, né? Pessoa benquista. Sim. Eu procuro tratar todos os colegas de uma forma respeitosa. Também. Mesmo em audiência, mesmo colegas que eu não Principalmente. conheço. Sabe, ser descortês em audiência, ser deselegante. Não. Jamais. Estamos todos fazendo nosso trabalho. Com certeza. O direito é da parte, o interesse é da parte. O litígio é delas, não mesma nosso. Mentalidade. Eu penso que os problemas são dos nossos clientes, não nossos. Não levar para o coraçãozinho. E eu sou muito grato a pessoas como você e tantas outras que Deus colocou no meu caminho, né, que foram incentivo para a gente continuar seguindo, nos formarmos e estamos aí trabalhando todo esse tempo. Isso mesmo. Já querendo parar. Olha, eu tô com 42 anos, com 18 anos de advocacia. Vira e mexe, eu penso, será que já tá na hora? Né? Ter outras fontes de renda. Mas você gosta. Gosto. Eu também gosto. Às vezes eu falo, eu vou parar. Cansado. Você pega aquele cliente terrível, aquele processo que o juiz não colaborou.
Exato. E aí você pensa em parar, não vou parar, mas não, a gente gosta muito, gosta de ver o direito. E o que eu sou a favor é, de tempos em tempos, tirar umas férias. Ah, sim, isso eu não abro Viajar, não. sabe, mesmo que seja no meio do ano. Exatamente, desligar inteiramente, sair do planeta Terra e para o nosso outro mundo. E relaxar, voltar com a bateria carregada e continuar. E não esperar muito tempo, 2 dias fora, 3 dias. Um Sim, não precisa ficar um mês. Né? Se puder, ótimo. Olha, mas se não puder... Eu consegui tirar uma férias de 30 dias ano retrasado. Foi para os Estados Unidos, não foi? A gente foi? foi visitar minha filha de novo. Eu vi as fotos, e dessa vez legal. eu tirei 30 dias, aí a gente foi lá em Niagara Falls, fomos em Nova York, fomos um monte de lugar. Então eu tirei 30 dias de férias. Experiência. Vai fazer uns 20 anos que eu tirava 30 dias de férias. Merecido. Bem, eu vou falar com o pessoal que está aqui então, doutor. Quer mandar um abraço para alguém, para o pessoal? Eu quero agradecer você que está assistindo, prestigiando aqui o Júlio Sperniandi. Quero agradecer muito o apoio da minha esposa e da minha família, que toda essa trajetória só aconteceu porque eu tinha esse apoio. Sim. Né? Enquanto eu estudava, minha esposa ficava lá com as nossas filhas, né? Cuidando da casa. Então, e sempre me apoiou. Em tudo me apoiou. Doutor, uma rede social para quem queira te seguir. Olha, nós temos no escritório o EPAM. Tá. Né? Então, joga lá EPAM. EPAM. Né? @EPAM. EPAM. Vai aparecer no Instagram. EPAM, Sociedade de Advogados, e tem site, tem o EPAM no Instagram. Perfeito. Temos o EPAM TRAB, que é exclusivo de direito do trabalho. Temos o EPAM Prev, que é exclusivo do previdenciário. Né? Então, estamos nas redes sociais, e a minha rede particular é alexandre.prazeres. Perfeito. @alexandre.prazeres. Entre em contato comigo. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Obrigado, muito obrigado doutor. você. Obrigado você que está assistindo. E você que ficou até aqui nesse podcast que foi maravilhoso e não nos segue ainda lá no YouTube, comece a nos seguir. Se inscreva no nosso canal, dá aquele like, manda o link desse vídeo para o grupo lá dos colegas, da família. Vamos fazer com que o nosso podcast Júlio Sperniandi chegue mais longe. E não se esqueça, você também pode escutar o nosso podcast no Deezer e no Spotify. Estamos lá também. Um grande abraço e até a próxima.